Olá, hoje eu quero falar a você, explicar um tema muito polêmico na Bíblia. Por que que Deus permitia que crianças fossem mortas nos dias do Antigo Testamento? E o que isso tem a nos ensinar a respeito do perigo de expor crianças à imoralidade sexual? Quando lemos Números 31:17, por exemplo, tendemos a pensar que Deus era mau. Mas na verdade, quando chegamos a uma conclusão assim, é porque nós não estudamos o texto bíblico devidamente. Agora, Números 31:17 diz assim: agora matem todos os meninos e todas as mulheres que tiveram relações sexuais com algum homem. Por que que um Deus de amor pediu ao povo de Israel que, ao executar juízo sobre as nações pagãs, matasse inclusive os meninos? Talvez eu esteja falando com um ateu ou um agnóstico e que tenha uma repugnância pela Bíblia por causa disso. Eu quero lhe fazer um convite: estude o texto bíblico devidamente antes de tirar as suas conclusões. Isso é justo. Isso é o mínimo que qualquer leitor culto precisa fazer. Precisamos entender o que aconteceu com tais nações pagãs para que Deus desse esta exigência. Em primeiro ponto, se você ler Gênesis capítulo 15, verso 16, você vai perceber que Deus deu mais 400 anos de oportunidades para os povos pagãos. Deus não executou os povos pagãos de uma hora para outra. Deus falou à mente deles para que eles se arrependessem das suas práticas. 400 anos de oportunidades. Isso sim é dar oportunidade para arrependimento e para mudança. E o que essas nações faziam e a que essas nações expunham os seus filhos? Você pode ler Levítico capítulo 18 e capítulo 20, mas eu vou ler alguns versículos aqui do capítulo 18 de Levítico. Veja, aqui em Levítico capítulo 18, eu vou ler primeiramente o verso 24, que diz assim: não se contaminem de nenhuma dessas formas, pois os povos que expulsarei da presença de vocês se contaminaram com todas essas práticas. Uma vez que a terra toda foi contaminada, castigarei seus habitantes, farei a terra vomitá-los. O que eles fizeram a ponto de Deus castigá-los? Veja bem, versículo 7 de Levítico 18. Não desonre seu pai tendo relações sexuais com sua mãe. Ela é sua mãe. Não tenha relações sexuais com ela. Primeiro ponto, os pagãos faziam sexo com as próprias mães. Filhos faziam sexo com as mães. Versículo 10. Estou lendo alguns dos pecados para você ver. Não tenha relações sexuais com sua neta, filha de seu filho ou de sua filha, pois com isso você desonraria a si mesmo. Os avós faziam sexo com os netos e com as netas. Versículo 12. Não tenha relações sexuais com sua tia, irmã de seu pai, pois ela é parenta próxima do seu pai. Versículo 15, não tenha relações sexuais com sua nora, ela é mulher do seu filho. Versículo 16, não tenha relações sexuais com a mulher do teu irmão. Versículo 17, não tenha relações sexuais com a mulher e a filha dela, eles faziam sexo com a mulher e a filha juntas. Tá? E aí você vai aqui para outro versículo, que é o versículo 21, ó. Não permita que nenhum dos seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Eles sacrificavam os filhos. Não é? Era comum os irmãozinhos verem os outros irmãozinhos sendo degolados em sacrifício às divindades pagãs. E aí, verso 25, ó, homem nenhum deve se contaminar tendo relações sexuais com um animal. E mulher nenhuma deve se oferecer para um animal macho para ter relações com ele. Isso é depravação. Imagine, meu amigo que me acompanha agora, como estava a mente daquelas crianças pagãs.
totalmente corrompida e depravada. Aquelas nações pagãs, juntamente com as suas crianças, elas se tornaram uma gangrena moral. Depois de 400 anos Deus trabalhando na vida deles, Deus, como médico divino, teve que amputar aquela gangrena moral para o bem do corpo. Então Deus não é mau, Deus é misericordioso, Deus é amoroso e Ele também é justo. E outra coisa que isso tem a nos ensinar: expor os filhos a imagens, a cenas imorais, vai influenciar significativamente para que eles sejam ou não imorais. Nós temos visto no nosso país, tanto pela mídia quanto por exposições, entre aspas, de arte, crianças sendo expostas às mais variadas depravações sexuais. Você precisa ser responsável em não permitir que o seu filho ou a sua filha seja exposto a isso. A constante exposição dos filhos dos pagãos nos dias do Antigo Testamento corrompeu a mente deles. O que esperar das nossas futuras gerações se elas continuarem sendo expostas a depravações sexuais que são rotuladas como arte? Desde quando arte é sinônimo de depravação? Nunca foi e nunca o será. Somente na mente de quem não teme a Deus e de quem não tem respeito algum pela moralidade. E isso pode até ser interpretado como crime, de acordo com a lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Veja o que diz, por exemplo, o artigo 247, que é um crime permitir alguém que, menor de 18 anos, sujeito a seu poder ou confiado à sua guarda ou vigilância, frequente casa de jogo ou mal afamada, ou conviva com pessoa viciosa ou de má vida, frequente espetáculo capaz de pervertê-lo ou de ofender-lhe o pudor, ou participe de representação de igual natureza, resida ou trabalhe em casa de prostituição, mendigue ou sirva a mendigo para exercitar a comiseração pública, pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Você acha que este caso em que eu mencionei pode ou não ser interpretado como um crime? Eu quero finalizar deixando aqui para você uma citação muito interessante da escritora Ellen White, que se encontra no livro Orientação da Criança, página 27. Os maus hábitos formados na infância e na juventude frequentemente se apegam à experiência de toda a vida. Que tipo de hábitos você tem formado na mente dos seus filhos? A que você tem exposto os seus filhos? A arte a qual você tem exposto os seus filhos, os filmes, os desenhos, tem ajudado a se tornarem cidadãos responsáveis e cidadãos do reino dos céus? Pense nisso e avalie com muito carinho. Obrigado por sua companhia. Além de se inscrever aqui no canal, não deixe de compartilhar com as pessoas esse material, tá bom? Um forte abraço e até breve. Você já pensou em estudar a Bíblia em qualquer lugar? Pois eu adotei uma metodologia, a metodologia do audiolivro, para que você possa ter respostas a 27 perguntas complexas, porém eu apresento-as de maneira simplificada. Com simplificada não quero dizer sem conteúdo, é com muito conteúdo, porém de forma fácil de entender. Então você pode ter este material, se for do seu interesse, estudar mais profundamente a Bíblia em qualquer lugar onde você esteja, não é? Para aproveitar bem o tempo. E você pode ver meu audiolivro aqui. E também eu recomendo que você veja esses vídeos aqui para que você possa se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, tá bom? Que Deus guarde a você, que Deus ilumine o seu estudo da Bíblia, que ao ouvir ainda mais da palavra de Deus, a sua fé nele aumente significativamente. Que Deus te abençoe.